Pessoal, tudo bem? Bora lá se atualizar sobre a política no Brasil. Temos alguns pontos para tratar aqui hoje junto com vocês. Eu separei aqui algumas matérias. O Bolsonaro desmascarou o Alexandre de Moraes, hein? Sobre a ida na posse de Trump. A verdade veio à tona. Eu vou dar todos os detalhes aqui para vocês. O Moraes, conhecido aí por sua postura incisiva contra Bolsonaro, foi surpreendido em mais uma tentativa frustrada de caçar pelo em ovo e eu vou trazer para vocês aqui o que aconteceu, que pode ser uma reviravolta aí em relação ao Bolsonaro. Enquanto no Brasil, né, também temos aí a questão do Lula, gente. Lula com inveja do Bolsonaro, vocês vão entender uma situação inusitada que acaba de acontecer em relação ao Lula e Bolsonaro, tá? Também vou trazer para vocês atualizações do Trump nos Estados Unidos. Ele já mostrou que não veio a passeio e, em sua posse, já anunciou um plano ousado que promete mudar o rumo da política global, hein? E isso ainda esse mês de janeiro. Então, estamos na metade do mês e já tem muita novidade, muita coisa rolando. E eu vou trazer tudo aqui para vocês, tá? Antes, não esqueça de se inscrever no canal quem ainda não é inscrito, deixa seu like, compartilha aí o vídeo. Bem-vinda, bem-vindo. Que prazer é ter você aqui junto conosco. Muito obrigada aí pelo carinho, audiência e companhia. E bora lá trazer as notícias para vocês. Eu começo aqui com a primeira notícia, que é a respeito dos professores. Os professores, eles precisam de salários e não de bolsa. Já existem programas para dar desconto em universidades, é voltado para todos os cursos, não apenas para os professores, né? E eu vou trazer aqui para vocês o que aconteceu, por que eu estou falando disso. Olha só o plano do governo, né? Com bolsas de até R$ 2.100, Lula lança programa Mais Professores, gente. Nos moldes aí do Mais Médicos, a nova medida do governo terá bolsas para quem estudar licenciatura e quem dá aula em regiões remotas. Então, o Lula lançou no dia 14 de janeiro, na data de ontem, o programa Mais Professores para o Brasil, com bolsas de R$ 1.050 até R$ 2.100. A iniciativa terá duas modalidades: uma para estudante de licenciatura que receberão um pé de meia durante a graduação, e outra para quem quiser lecionar em regiões remotas do país. E no caso da licenciatura, haverá uma bolsa mensal de R$ 1.050, mas só poderão acessar o benefício aqueles que tiveram boas notas no Enem. Os futuros professores poderão sacar R$ 700 por mês, os outros R$ 350 irão para uma poupança daquele estudante, e esses recursos só poderão ser acessados quando o beneficiado ingressar na rede pública de ensino como professor em até 5 anos depois de terminar a graduação. Em um curso de 4 anos, seriam R$ 16.800, sem contar a remuneração dessa poupança. E segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, as notas do Enem 2024 já poderão ser usadas para o pé de meia licenciaturas, serão 12 mil vagas baseadas no desempenho dos estudantes, e o governo já quer a primeira parcela paga em abril, com o começo do ano letivo das universidades. Já no caso do Mais Professores para o Brasil, os docentes que entrarem na rede pública de ensino básico até o ensino médio terão um acréscimo de R$ 2.100 ao salário que já receberiam pelo município ou estado para atuar nas regiões com pouca oferta de professor. O pagamento será só por até 2 anos e, de acordo com o MEC, a cerca de 33% das docências da educação básica não tem professores com a formação adequada à área que lecionam, e só um terço dos que se formam entram na carreira da docência. Então, segundo o governo, durante o período do recebimento da bolsa, o professor beneficiado ainda fará uma pós-graduação com foco em docência. Seriam 2,3 milhões de professores das redes públicas e privadas que poderiam ser impactados de acordo com o Planalto. E o ministro da Educação anunciou também que o Banco do Brasil lançará um cartão de crédito especial para o novo programa, voltado para professores, que terá anuidade gratuita. Além disso, os professores terão, a partir do dia 4 de fevereiro, descontos de 10% em diárias em hotéis pelo país, inclusive em períodos de grandes eventos, fins de semana e feriados. E o MEC citou também a criação da PND, uma prova nacional docente, que será feita anualmente e funcionará como uma espécie de banco de dados para as redes municipais e estaduais puderem captar mais rapidamente dos docentes que precisam. Será realizada anualmente pelo INEP, Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacional, e os interessados se inscrevem diretamente no Instituto. A prova deve ser realizada em novembro desse ano, com o resultado sendo divulgado em janeiro do próximo ano. Comente aí a sua opinião sobre esse pé de meia ampliado aí aos professores, a alunos que
devam investir nessa área. Comenta aí a sua opinião. Enquanto você comenta, eu vou trazer uma outra notícia aqui também importante para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos falar aqui a respeito do Dino, que é um ministro amiguinho de Lula. Mesmo assim, em algumas partes, o governo consegue ser pior. Olha só o que aconteceu, gente. Vou mostrar aqui em tela para vocês a matéria. Só para vocês verem aqui junto comigo, olha só, na contramão de Dino, governo bloqueia acesso à prestação de contas de ONGs. Na contramão de decisões do ministro do STF, que vem cobrando fiscalização e transparência dos gastos feitos por ONGs com recursos de emendas parlamentares, o governo bloqueou o acesso a relatórios de prestação de contas dessas entidades. Então, os documentos que ficavam disponíveis na ferramenta Transferegov estão com o acesso bloqueado ao menos desde setembro. O Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos alega necessidade de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e não dá prazo para reverter a situação, embora afirme estar empenhado em garantir que os módulos da plataforma sejam ajustados o mais brevemente possível. Então, relatórios detalham o que ONGs fizeram com recursos públicos elaborados pelas próprias entidades. Esses documentos dão um panorama de como funcionaram na prática os projetos realizados com verbas federais. Então, vocês viram aí, o governo bloqueou o acesso, gente, na justificativa que o sistema não está conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês estão entendendo o problema, a problematização, né, desse desgoverno do Lula, gente? Tá ficando claro na cabeça de vocês a situação ou não? Vocês ainda têm dúvida, ainda acham que o governo é bom? Vão comentando aí. Muita gente esquerdista vem no canal, xinga, reclama, fala que o Lula é o melhor governo. Eu queria muito entender, bater um papo de verdade com um esquerdista extremo, para poder entender o raciocínio dele, da onde ele tira fatos de que o governo é bom e é bom para quem e por quê. Porque eu não consigo entender e não é o que eu vejo. E olha que eu estudo muito, hein, a respeito de política. Olha só, gente, uma outra matéria agora que eu quero compartilhar aqui com vocês, ainda falando dessa questão, né, da postura do governo. Vamos falar aí do Bolsonaro na posse de Trump, né? Também vou falar do Lula com inveja, teve plano aí desmascarado, mas só para entender, né? O Lula ficou sabendo que Bolsonaro recebeu joias e agora parece que quer joias também. Será que o Lula tá com inveja do Bolsonaro? Vou trazer aqui para vocês, olha só a piada, né? E a internet não perdoa. Mas só para vocês verem aqui comigo, Lula convida príncipe que deu joias a Bolsonaro a vir ao Brasil. O presidente falou ao telefone com o primeiro-ministro da Arábia Saudita nessa segunda-feira, dia 13 de janeiro, e ele convidou o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, para uma visita oficial ao Brasil. O monarca é o mesmo que deu joias no valor estimado de 5 milhões de reais ao então presidente da época, Jair Bolsonaro, em 2021. E de acordo com o Palácio do Planalto, Lula quer receber o primeiro-ministro para retribuir a recepção que lhe foi oferecida em Riad em novembro de 2023. Na conversa por telefone, Lula destacou o crescimento do fluxo de comércio entre os dois países. Atualmente, o país árabe é o maior parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio. Então, eu quero saber aí, será que Lula ficou com inveja realmente de Bolsonaro e quer ver se ganha umas joias também? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto, hein? Virou piada, claro, na internet esse assunto. E vamos ver o que vai rolar, né? Agora, uma outra informação também que rolou aqui. Vamos falar do Brasil com gastos exorbitantes e os bonitos preocupados em colocarem mais cabide para a gente pagar conta. Aumento no número de deputados. Gente, olha só essa matéria que saiu. Vou mostrar aqui para vocês, porque assim, às vezes as pessoas pensam que eu invento a história, né? Não, gente, isso daqui está nas matérias, nos jornais, é o que está acontecendo. Câmara cogita usar decisão do STF para ampliar número de deputados para 531. A Câmara cogita aproveitar essa decisão sobre a quantidade de deputados por estado para aumentar o número de parlamentares. A proposta é criar até 18 novas vagas. O assunto está na agenda da cúpula da Câmara. Favorito a ser o primeiro presidente, Hugo Mota, abordou o tema em sua campanha. E caso a medida saia do papel, o Brasil terá até 531 deputados. Atualmente são 513. Nos Estados Unidos, são 435 deputados para uma população de 335 milhões de habitantes. O Brasil tem só 212 milhões de moradores. Então, para que aumentar? O aumento do número de deputados também tem a simpatia de parlamentares do Rio e de
parte dos estados do Nordeste, mas a impopularidade da medida fez surgirem vozes contrárias. O medo é o eleitor ficar tão indignado que complique planos de reeleição. E a possibilidade de criação de vagas é a consequência de uma ação na justiça. A Constituição determina que o número de deputados é proporcional à população, mínimo de 8 e máximo de 70 parlamentares por estado. E a Câmara tem 513 deputados, a distribuição dessas vagas foi feita em 93 e a atualização periódica prevista em lei nunca ocorreu. O Pará entrou no STF pedindo atualização, o processo começou em 2017, foi concluído ano passado com ganho de causa para o governo paraense. E o estado tem direito a 4 novos deputados, passará de 17 para 21 parlamentares. E no total, 7 estados ganham deputados: Amazonas com 2, Ceará com 1, Goiás com 1, Minas Gerais 1, Mato Grosso 1, Pará 4 e Santa Catarina 4. Há outros 7 estados que perdem deputados: Alagoas 1, Bahia 2, Paraíba 2, Pernambuco 1, Piauí 2, Rio de Janeiro 4 e Rio Grande do Sul 2. Então, a possível criação das vagas é consequência de uma manobra. O movimento é encabeçado pelo Rio e parte dos estados do Nordeste e consiste no seguinte: abertura de vaga nos estados contemplados, não fechamento das vagas nos estados que perderiam parlamentares. Olha a manobra, né? Então, esse cálculo resultaria em 14 novos deputados. Ocorre que os estados têm direito a ter mais parlamentares, não concordaram com a matemática. E ganhar 14 deputados significaria ficar em igualdade com os estados em que a população caiu. Para a proporção populacional ser respeitada, seriam necessários 18 novos parlamentares. Então, perceba aí que é aumento de conta para o nosso bolso. Quem paga essa conta? A gente. E aí, gente? Olha o que está acontecendo na gestão desse desgoverno, né? E agora, vou trazer aqui para vocês mais uma informação. Bolsonaro na posse de Trump, gente. É isso mesmo. Olha só, saiu no Globo aqui. Vou compartilhar com vocês a matéria. Olha só o que mostra aqui no Globo, né? A posse de Trump. Assim como Bolsonaro, líderes da extrema-direita foram convidados por ligação ou e-mail. Historicamente, os Estados Unidos não convida chefes de Estado para a cerimônia. O presidente eleito rompeu o protocolo ao chamar políticos como o argentino Javier Milei e também a italiana Giorgia Meloni. Então vocês viram aí, Lula não foi convidado. Questionado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, o convite de Jair Bolsonaro para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos foi feito por e-mail, modelo usado ela organização para convidar outras autoridades estrangeiras, chamadas também por ligação ou articuladores. E a escolha por canais informais se justifica pela tradição americana de não convidar pessoalmente chefes de estados. Por se tratar de um evento meramente diplomático, o país notifica as embaixadas diretamente. Então, o Trump rompeu o protocolo e resolveu convidar sim. Bolsonaro convidou Javier Milei, convidou a ministra da Itália, Giorgia Meloni, o primeiro-ministro da Hungria, né, que é o Viktor Orbán, e o ultradireitista francês também, o Eric Zemmour. Então, todos esses convites foram feitos por sua organização para a solenidade marcada agora para o dia 20. O Bolsonaro solicitou ao STF permissão para viajar ao país, né, mas por ser investigado, ele está com o passaporte retido e é bem provável que o Alexandre de Moraes não irá autorizar, né? Mas vamos acompanhar aí. Enquanto isso, olha só, né? O Trump aqui, ele tem uma informação que saiu no G1 que eu quero compartilhar também com vocês para encerrar o vídeo. O Trump prepara uma série de decretos para os primeiros dias de governo, então ele promete abalar aí a estrutura da política global. Ordens executivas devem impactar a imigração e o setor de energia, e o novo presidente também deve impor tarifas contra parceiros comerciais e perdoar invasores do Capitólio. Gente, tá aqui. Olha o tanto de babado sobre o Trump já na sua gestão, né? Ele vai emitir uma série de ordens ainda em janeiro. Segundo ele, duas fontes familiarizadas com o planejamento do novo governo disseram que Trump está preparando um volume significativo de ordens executivas. São mais de 100 ações que poderão ser anunciadas já nesses primeiros dias de governo, em uma estratégia conhecida como choque e pavor. Assessores da transição estão preparando as ordens para Trump escolher. Ainda é necessário decidir quais serão divulgadas no dia 20, quais serão anunciadas posteriormente. Então, gente, se prepare aí porque tudo ainda está em fluxo, dizem as fontes, inclusive sobre imigração, né? O Trump planeja já aí deportar um número recorde de imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Ele diz que vai acabar com isso, que é ridículo.
Então, já se preparem, porque as polêmicas estão apenas começando e você ficará bem informado aqui no nosso canal. Então, se inscreva, deixa like, compartilha e até o próximo boletim.